O Bolsonaro foi condenado pelos 4. Então nós temos 4 ministros cometendo o erro mais básico do direito, que é dar validade a atos nulos. Coisa que nunca se viu antes na história desse país. Pela primeira vez na história desse país. Mas essa certa jocosidade nas críticas das pessoas que acabo de mencionar é gratuita? Não! É tudo menos gratuita. Tudo menos gratuita. Porque o Eduardo Bolsonaro foi condenado pelos 4. Então nós temos 4 ministros cometendo o erro mais básico do direito, que é dar validade a atos nulos. Coisa que nunca se viu antes na história desse país. Pela primeira vez na história desse país, tem-se um STF que convola nulidades. Tem-se um STF que é antijurídico. Tem-se um STF que aniquila o direito. Em nome do quê? De um projeto de poder mal explicado. Muito mal explicado. Porque não está nos códigos. Não está na jurisprudência do próprio STF. Não está na doutrina, nem no Brasil, nem do direito comparado. Aliás, é muito engraçado ter sabido que o professor Carlos Blanco, da Universidade de Lisboa, tenha falado e lançado seu livro no Gilmar Palusa, um livro que se chama Constituição Fluida, que é uma crítica ferrenha ao decisionismo. Que é o decisionismo? É esta forma de atuar desses 4 cavaleiros do Apocalipse. Mussolini da Moca, Inferno Redondo, que eu não vou falar Rocambole, Reborn e o Bento Carneiro, vampiro brasileiro. 2. Que é aniquilar o direito em nome de sabe-se lá que porra o quê. Porque vamos imaginar o seguinte, vejam aqui, eu quero deixar claro, eu quero repetir aqui sempre que eu falo, aquilo mesmo que eu falo sempre que eu comento do 8 de janeiro. Independentemente de ter havido tentativa de golpe ou não. Portanto, vale aqui, independentemente de ter havido intenção de coagir os ministros ou não. Aliás, eu posso dizer tudo isso que eu vou dizer aqui agora, colocando assim. Considerando que, de fato, não há dúvidas de que Eduardo Bolsonaro quis coagir os juízes no curso do processo do golpe, Eduardo Bolsonaro jamais poderia ser condenado. Por quê? Porque se houve coação, o coagido foi o Moraes. Se quem cometeu a coação é o réu, quem sofreu a coação é a vítima. E assistir a vítima como juiz relator do processo que condenou o seu algoz é algo que só analfabetos, hipócritas ou canalhas podem dizer que não houve suspeição. Se houve coação ou tentativa de coação, sem dúvida nenhuma, houve sempre um coator. E houve sempre, durante o ato ou tentativa do ato, um coagido. E este coagido é a vítima. Se foi o Alexandre de Moraes, o coagido, ele não poderia ser juiz. E se ele não foi coagido, não há crime de coação.
Ah, mas ele coagiu todos aqueles que julgaram seu pai. Pior! Muito pior! Se denúncia houve, haveria prevenção da segunda turma, porque a coação teria sido contra a primeira turma inteira. Inclusive restando o Fux impedido de julgar. Na primeira, já que ele saiu da segunda, porque ele saiu da primeira e foi para a segunda. Porque se a coação foi para todos que julgaram o pai dele, foi para aqueles 5. E já que foi julgado pela turma, nada mais lógico do que, em havendo crime de coação, restarem suspeitos, ou seja, impedidos de julgar esse processo, os juízes, os magistrados, os ministros da primeira turma, e isso fosse enviado para a segunda. Mas não. Nós temos aqui um exemplo claro, e eu queria ver o Fachin falando agora como falou. Bobagem. Subargumentos. Tentando acertar e dominar e conquistar o coração de subinteligentes, de subracionais, que não sabem que 2 e 2 são 4. Ora, se houve coação, houve coagido. Se o coagido foi o Moraes, ele não poderia ser relator. Se a coagida foi a primeira turma, teria sido a segunda turma a julgar. E se tivesse alguém com cérebro ou honestidade, no mínimo, dentro dessa primeira turma, que é o eixo sai Mussolini, Hitler e Hirohito, entram Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin Martins. Mas vamos supor que isso tivesse sido mandado para a segunda turma julgar. Eduardo Bolsonaro seria condenado? Não. Por que não? Porque não houve, como o Cláudio mencionou, citação, que é o instrumento que comunica ao denunciado que ele deve se defender, que ele deve constituir defesa. E a lei é muito clara que a citação é pessoal. E a lei é muito clara. E vejam o que eu estou falando aqui, ainda que na hipótese tenha existido crime de coação, hein? Estou dando essa colher de chá para os nossos ditadores. O edital, que é o edital? É publicar num diário oficial que existe essa ação e vire-se o denunciado, vire-se o réu. Mas esse edital só pode surgir quando não se sabe o lugar onde vive o denunciado ou o réu. Ora, houve investigação. Se não sabiam onde o Eduardo Bolsonaro mora, é que não houve investigação, porque ele tem um endereço sabido, certo, nos Estados Unidos. E se o endereço é sabido e certo, não pode haver edital. Tem que se fazer a tal da carta rogatória, mandar para as autoridades diplomáticas brasileiras, para que as autoridades diplomáticas brasileiras mandem para as autoridades diplomáticas dos Estados Unidos, para que as autoridades diplomáticas dos Estados Unidos mandem para algum juiz dos Estados Unidos e que esse juiz dos Estados Unidos mande citar e faça o processo reverso avisando que ele foi citado. Por que isso não foi feito? Porque não se sabia onde o Eduardo Bolsonaro mora? Não! Por perseguição política. Qual foi um dos resultados do julgamento de hoje? Ele está inelegível. Ele seria suplente de senador. Então, o Brasil é um país cheio de tráfico, cheio de estupro, cheio de homicídio, cheio das mais vis maldades que o ser humano pode praticar, resolve colocar o caso do Eduardo Bolsonaro na frente. Por quê? Porque depois da semana que vem, ele já não poderia mais ser condenado. Porque ele entra naquele período de imunidade em que ele seria candidato a suplente de senador. E aí,
a perseguição não estaria perfeita ou perfazida. Não houve citação. E o edital é nulo, porque sabia-se onde ele mora. E mesmo considerando que ele tenha cometido esse crime, que os juízes não tenham sido aqueles impedidos da primeira turma, porque coagidos, e mesmo que tivesse havido a citação, não poderia ter condenação. Porque mesmo com uma citação válida, a denúncia foi feita pelo Paulo Gonet. E uma das coisas que o pleno do STF nos ensinou a partir da Lava Jato é que, se o juiz troca mensagem de Telegram com o membro do Ministério Público, que foi o caso de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, há suspeição e, portanto, a nulidade de qualquer condenação. Como é que eu posso admitir uma denúncia feita pelo Paulo Gonet se ele frequenta a casa do Moraes, se Gonet e Moraes frequentemente estão juntos, confraternizando, e inclusive no exterior, fumando charuto e tomando um esquinho às custas do Daniel Vorcaro? Ou vale a jurisprudência ou não vale. Ou eles estavam errados lá, ou eles estão errados aqui. Mesmo que o Paulo Gonet tivesse dito, não, eu sou suspeito porque eu faço bilu-bilu teteia na carequinha do Mussolini da Moca, e tivesse delegado esta denúncia ou não a um subprocurador da República. Mesmo assim, não poderia ter havido condenação, porque a denúncia nasceu de uma investigação provocada por magistrado. E qualquer um pode ler no artigo 3º-A do Código de Processo Penal que o magistrado, sob pena de nulidade de tudo, de toda a persecução penal, ele não pode dar ensejo a uma investigação criminal. E a única exceção que existe é no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que diz que o presidente da corte pode provocar um inquérito se o crime foi cometido nas dependências do STF. E estando nos Estados Unidos, o crime nem pode ter sido cometido nas dependências do STF, e mesmo com a melhor das boas vontades, quem podia determinar tal coisa seria o presidente da corte, que era Luiz Roberto Barroso, ou depois dele, Luiz Edson Fachin, mas nunca Alexandre de Moraes. E mesmo que não fosse o Moraes a provocar essa investigação, que culminou nessa denúncia, e mesmo que a denúncia não fosse assinada por Paulo Gonet, e mesmo que tivesse havido a citação regular por carta rogatória, e mesmo que esse processo estivesse sendo julgado pela segunda turma, que não é a primeira turma que teria sido coagida, se tudo isso estivesse ok, mesmo assim, não poderia haver condenação do Eduardo Bolsonaro no STF hoje, mesmo considerando-se que houve claramente uma tentativa do crime, ou a perpetração do crime de coação no curso do processo, porque ele já deixou de ser deputado federal, e deixando a função, você não tem a prerrogativa da função. Foro especial por prerrogativa de função. Essa é a expressão que está constitucionalizada. O juiz natural para condenar o Eduardo já não é mais, desde a sua cassação, o Supremo Tribunal Federal. Então, valesse a Constituição brasileira, nós saberíamos que o foro especial do deputado federal é por prerrogativa da função que ele ocupa, e não uma prerrogativa especial de foro em razão das ações do seu mandato parlamentar. Não poderia o STF condená-lo, se valesse a Constituição. Mas vamos ainda... Eu estou me esforçando e dei 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances para o STF. Vamos imaginar que tudo está certo, ele coagiu, não foi julgado pela primeira turma, mas pela segunda, que não foi a coagida, que houve citação, que a denúncia foi feita por outro procurador que não o Gonet, que a investigação que deu origem a essa denúncia não tenha sido começada pelo juiz, o que é proibido, que o juiz natural tenha sido respeitado,
Mesmo assim não poderia haver condenação. Como diz o Caivano antes aqui, havia imunidade parlamentar. Ai, mas a imunidade não é para proteger crimes. É, meus senhores, é. A imunidade serve para proteger de suspeita de crime. Imunidade parlamentar. Se o parlamentar só pode dizer coisas que não são crime, não precisa de imunidade parlamentar. Então a Constituição brasileira é inconstitucional. Porque se ela fala em imunidade parlamentar, não é que ela esteja protegendo o parlamentar de crimes, de cometer crimes, mas que ela esteja protegendo o parlamentar de sofrer processos. Mas também não é o parlamentar falar do vizinho dele, que deixa o cachorro cagar na porta e ele espinafra a vida do vizinho, porque isso não tem nada a ver com a coisa pública. E o STF é a própria coisa pública na atividade judicante. Por todos esses motivos, que qualquer retardado mental que estude o mínimo de direito é capaz de saber e indicar na doutrina, na jurisprudência e, é claro, principalmente na lei, cabe rechaçar essa atitude maligna, perversa, diabólica, satânica, ditatorial, fascista da primeira turma. Do que sobrou do STF foi quase nada. Foi quase nada. É de se lamentar o que a gente vê aqui. Mas não bastasse tudo isso, senhores, a gente nem precisava cogitar que ele tenha cometido crime, porque não houve crime. Só houve exercício regular de direito legítimo. Exercício regular de direito legítimo? Falar mal do STF é exercício regular de direito legítimo? Não, alemão. Vamos ao parágrafo 4º do artigo 359-K. Coloque aí na tela. Parágrafo 4º do artigo 359-K. Ele diz o seguinte: não constitui crime. Não constitui crime. Portanto, não pode ser processado como se crime fosse. O que não constitui crime? Não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de documentos com o fim de expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos. Artigo 359-K, parágrafo 4º do Código Penal. Ou os ilustres, notáveis sabedores, conhecedores do direito não conhecem o direito. E também temos o artigo 359-T do mesmo Código Penal brasileiro. Não constitui crime previsto neste título, que são os crimes de golpe de Estado, crime, etc., que são os crimes todos, que deram ensejo a esse espetáculo golpista que foi a condenação de insurgentes contra o autoritarismo do Supremo, pelos crimes tratados neste título, no qual está o artigo 359-T, que diz que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. O que nós assistimos aqui foi a criminalização do exercício regular de direito legítimo, da repetição do massacre à imunidade parlamentar e, é claro, foi trucidado o Estado de Direito. Tendo dito tudo isso, enquanto alguns não têm direito a nada, outros têm direito a tudo. Inclusive os nossos ditadores têm direito de serem defendidos com um serviço pago pelo nosso dinheiro. O ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que, enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade todos os dias,
às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.